Fazer a memória, né? Porque é tanta história. Ixi, é verdade. Pode ficar. Fala família ReinoCast, bom dia, a paz do Senhor para todos vocês que estão em casa. Vai chegando aí no nosso ReinoCast em mais um episódio abençoado. E aqui do meu lado, Como sempre, né? Pai do Senhor, gente, bom dia. Então, começando aqui mais um episódio que vai ser bênção do céu para a sua vida. você ainda que não almoçou, daqui a pouco você vai estar É almoçando. verdade. Mas já pega aí o telefone e começa a compartilhar essa live para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do ReinoCast, se inscreve. E hoje nós temos um casal aqui conosco. Uma bênção do céu. Um casal que a gente lutou muito para que desse certo esse podcast, mas Deus aprove essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Amém. Conosco aqui Gustavo Kozer e Charlie Kozer. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito bem-vindo, gente. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Deus marca o encontro certo, né? Verdade. Não é no nosso tempo, né? Verdade. É no tempo de Deus, né? Verdade. E hoje está dando certo, né? Graças A honra a e glória do Senhor, né? Graças Sim, Então, é bom verdade. dia a vocês. Espero que a gente possa contribuir com o reino e agradecer com o nosso testemunho, né? Verdade. Temos algumas historinhas para contar e para agradecer o nome de Deus. Então, vai compartilhando para que você possa nos ajudar a anunciar o reino de Deus. E agora, a Charlie. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Amém. Eis-me aqui, se o Senhor permitiu. E se nós estamos aqui, é porque eu tenho certeza que alguém aí do outro lado, né, vai Verdade. ser alcançado através da nossa história, do nosso testemunho. Somos dois improváveis que nos tornamos instrumentos na mão do Senhor. Bênção do céu. E eu creio que aquilo que Ele fez hoje é o suficiente para que a gente possa transbordar em outras vidas. Glória a Deus. Na verdade, eu não entendia aquela frase que Deus capacita os escolhidos, né? Uhum. Então, hoje nós temos a convicção, né? Que realmente Deus nos pegou como os dois improváveis e que nós estamos sendo tratados todos os dias, né? Na casa Bênção do do céu. oleiro e para que outras pessoas sejam curadas através da nossa cicatriz, né? Bênção do céu. E hoje é um episódio para casais. Então, já chama o seu cônjuge aí, manda o link para ele se ele está no trabalho. Né? Já vai mandando aí o link. Olha, assiste aí que hoje esse episódio é para nós. Deus, ele tem algo especial para tratar em nossas vidas hoje à noite. Hoje, né, durante esse podcast. E você não pode ficar de fora. Então, compartilha com toda a sua família, manda nos grupos, que a gente vai estar começando agora. Amém? Amém. E o casal, assim, como foi o início de vocês? Como foi que vocês se
conheceram e deram início aí esse relacionamento? Meu amor, eu falo, você fala. Pode falar. Se eu for falar, vai ser tudo. Então vamos lá. Mais detalhado. Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, Araras. E a Shayla é de Mossoró, Rio Grande do Norte. E aí eu sempre tive um sonho de ser veterinário. Legal. Né? E aí Deus me trouxe para conhecer o Ceará. Olha aí. Aí eu conheci Canoa Quebrada, Jericoacoara. E aí em Mossoró tem uma faculdade, né, de veterinária que é federal, a UFESA, né? E aí eu fiz o vestibular e acabei ficando. São 24 anos aqui em Fortaleza, no Nordeste, na verdade, né? Eu fiquei 5 anos em Mossoró, estamos aqui, nós chegamos em 2006 aqui em Fortaleza. E aí lá eu morava em República, né? E tinha um mercadinho, que era o Mercadinho Cocada, que é do meu falecido sogro. E nós morávamos próximo. E aí um dia nós morávamos numa república, e eram vários paulistas na república. E aí um dia nós fomos numa festa, né? Uma festa do mundo, mas aí Deus já tinha um projeto, um propósito, né? E nós nos conhecemos lá. E aí começamos a namorar e estamos aqui até hoje. Para a honra e glória do Senhor. Amém. É isso? Então nós somos casados há 17 anos, esse ano a gente faz 18 anos. Olha aí. Bênção de Deus, né? Namoramos por 5. 5 anos de namoro. Temos 2 filhos. Temos 2 filhos. Temos 4 cachorros, 5 cavalos, né? E somos casados para sempre. Casados para sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso. Glória a Deus. É uma bênção, né? Isso é maravilhoso, né? Você aceitará Jesus antes ou foi depois, né, de terem... Foi. Na verdade, conhecido? o Gustavo, ele já tinha, assim, uma caminhada, né, com a palavra, em uma outra religião que ainda não era a evangélica, né, que a gente hoje temos como a religião da nossa casa, da nossa família. Eu por outro lado não tinha muito um contexto de religião familiar. E na minha vida, devido à minha história e a tudo que eu passei, eu não tinha muito uma base religiosa. E eu fui... o meu contexto familiar, na verdade, ele foi bem disfuncional. Só falando aqui de uma forma muito breve, né? Para saber como a gente conheceu Cristo. E dentro desse contexto muito disfuncional, a minha mãe abandonou lá quando eu tinha apenas 8 anos. Olha aí. E aí eu fui vítima de alguns abusos, né, psicológicos, abusos sexuais também. E sempre isso me levou a querer sair do meu seio familiar. Então, estar dentro da minha casa, do meu contexto familiar, era algo que não me fazia bem. Então, eu sempre dava um jeito de não estar presente. E aí eu sempre tive muito em casas de amigas, né? Como uma forma de ser aceita, porque já tinha aquelas raízes de rejeição, aqueles traumas, feridas já haviam sido geradas. Então, como eu queria sempre me colocar em um outro cenário, o que é que acontece? A gente vai começando a forjar, na verdade, o inimigo já vai ali começando a fazer com que a gente forje algo que a gente não é, para que a gente seja aceito em outros ambientes. Aí eu escondi tudo isso atrás do estudo. Então, sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. E isso fazia com que as outras mães quisessem que eu estivesse por perto, né? Eu era a boa influência das filhas, era a amiguinha estudiosa. Mas eu já vejo isso como um cuidado do Senhor. Então, ele sempre me colocava dentro de lares evangélicos, né? E dentro desses lares, eu comecei a ver um referencial de família que eu queria para a minha vida, né? Aleluia. Então, ali eu fui construindo a minha referência de família, né? Por mais que eu voltasse para o meu ambiente, né? E eu já estivesse adequada àquele meio, a gente, na verdade... A gente vai se camuflando, né? A gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando, mas não era aquela realidade que eu queria. E aí, nesses outros lares, foi aonde eu conheci Jesus verdadeiramente, através de... as mães dessas minhas amigas se tornaram as minhas mães espirituais.
E ali eu fui começando a conhecer a palavra, fui tendo uma vivência, fui conhecendo sobre os princípios. E ali o Senhor foi me protegendo para que aquele mesmo ciclo que todos os meus familiares viveram, de traição, de abuso, de divórcio, aquilo não se tornasse real na minha vida. Né? Então eu já fui estabelecendo aquilo como um valor na minha vida. Era um cuidado de Deus, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha apenas 17 anos. E o que foi que... Quase fui preso. Quase, né? E o que foi que aconteceu? Quando a gente se conheceu, eu meio que transferi tudo isso para ele, né? Isso é um ponto sério, porque ela acabou casando não com o marido, ela casou com o pai. Entendi. Com o pai, com o protetor. Então, assim, eu botei toda a minha segurança, todas as minhas expectativas, toda a minha projeção de vida sobre o que eu iria construir com ele, né? Sim. E aí, quando a gente casou, eu vejo que foi muito cuidado de Deus. Por quê? Porque da mesma forma que eu tive uma infância disfuncional, durante a adolescência, que é um período que a gente precisa de muita orientação, a gente não teve muita essa orientação familiar. Sim. Nenhuma preparação, Sim. né, para casar, sobre o que é necessário, sobre as dificuldades. A gente não tinha uma instrução, foi no vamos ver mesmo, né? E aí a gente casou muito desprovido também financeiramente. Acho que essa parte ele pode falar melhor, como foi sua chegada aqui, pra gente entrar bem nessa parte do casamento. Eu acho assim, a questão da infância da Charlie, ela não é diferente de muitas pessoas no Brasil. Hoje, é uma né? realidade. Verdade. E que muitas vezes a realidade ela é ofuscada e ela é omitida, né? Sim. Então hoje existem muitas mulheres que são mortas espiritualmente, têm a alma morta. Por quê? Porque não foram tratadas. Verdade. Elas não tiveram a oportunidade de colocar para fora, né? Isso. De ser tratada, de se permitir ser tratada. Isso. Talvez pelo ambiente ou pela posição, né? Ou pelo contexto familiar, pela vida social dela. E ela cresce morta. Então é aquela pessoa que no futuro não vai ser uma pessoa feliz. Né? Apesar Verdade. que nós cremos que o sangue de Jesus nos lavou na cruz, Sim. né? Nós somos libertos, né? Mas há algo que precisa ser tratado, Verdade. né? E nós somos abençoados porque nós tivemos essa identidade revelada e Deus foi tratando, né? E aí quando eu me formei, e aí através do respaldo não, da sua referência, né? Das mães, das amigas, eu morava na faculdade, longe dos pais, né? Meu pai não teve uma criação na Bíblia, nem minha mãe. Nós viemos num berço católico, né? Nós somos uma colonização católica no Brasil, né? Verdade. E eu não fui diferente. Então lá na minha família tinha o Salmo 91 aberto, uma Bíblia do tamanho de, parecia um bloco de concreto, tinha cheio de poeira e nunca lia. Sim. E aí quando nós começamos a entender, né? Que nós iríamos nos casar, que já era um projeto nosso. Eu vim para Fortaleza e aí nós começamos a ter a sede e a curiosidade de conhecer a Jesus. E eu nunca mais esqueço, quando nós nos casamos, sem recurso financeiro nenhum, e eu vim para Fortaleza, fiquei Nem financeiro, nem espiritual, nem nada, zero. E aí, como todo bom católico, eu buscava as minhas coisas, mas assim, eu ia no domingo e tchau. Sim. Né? Tinha uma referência familiar assim, mais Sim, estabelecida exato. também, né? E aí eu cheguei numa igreja aqui em Fortaleza, e aí, quando eu sentei, eu cheguei sozinho, e ali eu vi que, rapaz, agora é o 11º semestre da faculdade, né? A veterinária são 10 semestres, vou fazer o quê? Né? Sem dinheiro, sem apoio, sem pai, sem família, sem ninguém. Ela em Mossoró, não tinha vindo ainda. E aí eu entrei numa igreja, fiquei muito sedento, né? E fui atrás da igreja. A alma já estava pedindo. Aí eu sentei do lado de uma pessoa. E na igreja católica tocou um louvor de uma pessoa cristã, evangélica. Aí eu liguei pro rapaz e falei, rapaz, quem é que canta essa música? Aos pés da cruz. E rapaz, ele usou até uma denominação pejorativa, né? Uhum. É fulaninho. É um crente fulaninho assim e tal. Só que aquele fulano e tal marcou na minha mente. Ficou na memória. E aí segunda-feira era o Kleber Lucas, aos pés da cruz. E aí quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, eu já trabalhava numa clínica que os proprietários eram cristãos, evangélicos. Eu falei, Rose, eu fui numa igreja ontem e aconteceu isso. Ela falou, Gustavo, faz o seguinte, vá conhecer a nossa igreja. E aí no outro domingo eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei até emocionado. Eu pisei na igreja, o louvor começou de novo. Ali eu tinha certeza
que Deus já estava trabalhando. Glória a Deus. Que a nossa segurança, a nossa esperança está em Jesus, né? Verdade. não é na força do nosso braço. E fazendo só um paralelo, a fase da vida que a gente vivia, que era uma fase muito intensa, uma fase de muitas decisões, o que é que ia acontecer ali? A alma ela ia caminhar para onde tivesse sede. Né? Então, naquele momento, talvez, se a gente tivesse não buscado ao Senhor, talvez a gente tivesse depositado toda essa ansiedade da nossa alma e das nossas emoções em outras coisas, né? Então, por que eu acho bem interessante frisar esse cuidado que o Senhor teve com as nossas vidas? Porque, tipo assim, o Gustavo vem também de um passado de muitos vícios, né? Eu tinha a questão da rejeição, a questão dos abusos, de muitas feridas, de muitas raízes de heranças hereditárias, assim, bem pesadas mesmo. E ele vinha com essa questão dos vícios, né? Sim. De droga, adolescência inteira. Então, também naquela fase, por eu já ter estabelecido esse princípio na minha vida, a gente, para continuar seguindo ali no namoro, ele também deixou essa questão dos vícios, das drogas. Mas nessa fase que a gente chegou aqui, que foi muito difícil, da mesma forma que o Senhor apresentou pessoas para levar a gente para Jesus, o inimigo também se levantou para levar para outro caminho, né? Sim. Por isso que eu falo muito, a gente costuma muito dizer assim, o Senhor permitiu. Eu entendo, mas eu sou muito da teoria também que a gente decide muito para onde a gente quer caminhar. Né? Também concordo. A gente acaba vivendo, até como conhecedor da palavra mesmo, às vezes aderindo muito para a nossa vida, uma fé muito vaga. Onde quando a gente se encontra em situações ruins, a gente coloca a permissão do Senhor, quando muitas vezes a gente se coloca naquela Foi decisão situação. nossa mesmo. Exatamente. Muitas vezes Satanás leva o nome e o coitado não tem nem culpa, né? Verdade. É decisão. Quem escolheu E tudo tá repreendendo o nome de Jesus, né? né? Assim, muitas é Satanás, não. As nossas decisões, as nossas escolhas, né? Escolher aquilo que a gente planta, né? E foi muito importante nesse período a gente realmente fazer as escolhas certas. E por isso que eu digo que, para mim, eu sempre gosto de olhar com quem eu quero caminhar, o casal que eu quero caminhar, Sim. as pessoas que eu quero caminhar, essas pessoas precisam ser referência na minha vida. Porque talvez se não fosse referências que eu tivesse estabelecido lá atrás, se não fosse uma certeza, uma convicção de que eu não queria repetir aquele padrão que eu tinha de família, talvez a gente tivesse escolhido um outro caminho, né? Que talvez tivesse conduzido a nossa vida para um caminho totalmente diferente. Sim. E aí quando eu entrei na igreja, voltando para a igreja, e ali eu vi que era Jesus, e ali foi choro do começo ao fim. Aí o pastor, quando fez o apelo, eu já saí correndo, cheguei ao primeiro na igreja lá, e ali eu vi que realmente quem ia me sustentar, a nova fase, né? De menino virar homem, né? Pai de família, trazer minha esposa, né? Era realmente Jesus. E aqui estamos até hoje. Tem muita história, né? Tem muita história. É isso. Isso é maravilhoso, né? Como Deus cuida, né? E como vocês falaram, é importante a gente saber também escolher. Verdade. Né? As as escolhas que nós decisões. fazemos, as nossas decisões, elas nos levam para destinos e futuros diferentes. Sim, sim. Mas o Senhor tem um projeto na vida. E quando Ele tem um projeto, Ele não deixa a gente ir para um caminho diferente. E Deus tem conservado, e é maravilhoso, e um lindo testemunho, né, de vocês. E assim, uma experiência, né, vocês como casal, você falou que venceu, como foi, Gustavo, para vocês entrar no casamento e ali agora destravar todos esses traumas e esses problemas externos? Foi um processo longo. Foi isso, né? Porque a gente pegar, quando a gente casa, né, a gente entra lá são duas bagagens diferentes, são dois contextos totalmente diferentes, e agora você chegar ali e você olhar para a Charlie e a Charlie olhar para você, como foi essa fase de vocês, essa adaptação? Nós chegamos aqui em 2006, né? Após 5 anos de namoro, onde, como nós falamos, nós não tivemos tanta orientação. Então, quando a gente casou, parecia 2 estranhos dentro da mesma casa. Se a gente pegar o barro, né, e ir para a casa do oleiro, né, e esse barro ele é homogeneizado. Então veio barro de Mossoró, né, que é o dela, veio o barro de São Paulo, terras diferentes, né, e esse barro ele é homogeneizado. Se ficar alguma bolha de ar dentro dessa massa, a partir do momento que essa massa vai para o forno, o vaso ele rompe, né? Então o que nós fizemos? Nós aprendemos a tirar toda a impureza, todas as bolhas de ar do nosso casamento, né? E permitir passar pelo processo.
Na verdade foram várias fases, né? O casamento em si, o matrimônio, quando a gente entra, a gente acho que vai subindo degraus. A gente começa ali tomando leite, né? Você vai aprendendo, você vai entendendo como lidar com aquela situação. Rapidamente, né? A gente passou inicialmente por um processo de escassez financeira. Sim, muito. Muito grande. Nós chegamos aqui e sem perspectiva nenhuma financeira. E aí nós alugamos um apartamento na fé. E eu falei, rapaz, eu sou veterinário, vamos arrumar emprego, comecei a trabalhar. Eu fiquei 1 ano, 6 meses e 26 dias morando no carro, de plantão em plantão. Então o nosso guarda-roupa era no carro, né? E ali pra gente tentar fazer. E eu tinha certeza que Deus iria mudar a nossa situação financeira, nossa realidade. E Deus fez, né? Então nós ficamos, foram 2 meses bem difíceis no início, né? Não tinha que comer, energia cortada, né? Nossa vizinha puxando extensão para nos ajudar, 2 jovens se matando dentro de casa, né? Com as nossas indiferenças. E aí Deus foi tratando desde o começo. Então foram várias etapas, vários processos, né? E estamos aqui hoje. A gente passou, acho que 30 dias comendo pão com mortadela todos os dias. Era o que tinha. Era o que tinha. Né? Mas era impressionante que comia com alegria. Comia com alegria. Não era com peso, não. A gente comia com alegria, sabendo que era aquilo que tinha e nós não podíamos reclamar, né? Eu lembro que quando eu comprava, ia no Pão de Açúcar, comprava um pãozinho de queijo e ficava feliz da vida. Mas é algo que eu vejo hoje, como muitas vezes o poder que há naquilo que a gente gera através da palavra, né? Muitas vezes a gente já conhece a palavra, mas não exercita esse princípio que o próprio Deus deixou para nossas vidas. Verdade. E naquela época, por mais que a gente vivesse toda a escassez, a gente declarava muita bênção sobre a nossa vida. Por mais que se cortasse a energia, por mais que não tivesse a provisão financeira que fosse suficiente para aquele momento, a gente sempre declarava, a gente vai ser próspero, a gente vai conseguir, nós vamos crescer. Nós sempre lançamos no mundo espiritual palavras positivas. E o Senhor... E eu acho que isso é o grande problema hoje. Eu acho que isso confundia o inimigo, né? Ele se levantava para querer trazer, mas o inimigo, ele lê nosso comportamento. Então, mesmo ainda sem ter tanta propriedade do que está acontecendo, por fé ali a gente já estava gerando algo e estava confundindo, e aí as coisas foram acontecendo, né? E mais uma vez, como a gente se colocou e como a gente gerou, e como a gente, né, o Senhor escutou essa declaração que a gente fez aos céus, ele foi colocando as pessoas certas nas nossas vidas. Deus foi mudando as mesas. E aí entrou um casal na nossa vida, que até hoje, né, é a nossa grande referência de casamento, de amizade, de irmãos, que são os nossos líderes espirituais, o Sami e a São Prima. amigos mais chegados que irmãos, né? Que a Bíblia fala, né? E nessa época eles nos abraçaram e vendo, né? O Senhor sempre envia os deles, né? Para cuidar da gente. E aí a gente entrou num curso de casais, que é o Ministério Casados para Sempre, que a gente fez. E ali foi quando, pela primeira vez, a gente teve acesso aos princípios que Deus tem para a família, né? Ali a gente aprendeu sobre aliança, sobre uma só carne, sobre acordo, sobre intimidade, sobre unidade, né? Sobre fé. Eu fico hoje muito feliz com os recursos, né? As igrejas hoje, elas têm tantas ferramentas positivas, né? E muitas vezes a pessoa não aproveita, né? E nós, quando conhecemos esse ministério, e acho que toda igreja tem seu ministério para casais, né? Se não tem, tem que fazer, que é muito importante, muito válido. E nós ficamos impactados, porque aí foi a primeira vez realmente que nós pegamos um manual, pegamos o manual da Bíblia e nós trilhamos nosso casamento. Então ali tratou namoro... E ali foi de passo em passo. Passo em passo. Toda lição era uma briga. A gente fez quantos cursos de MMI? 5. A gente fez 5 Era uma carga torta. A gente fez 3 vezes, 2 como líderes em treinamentos. E durante 7 anos a gente trabalhou só com casamento, com casais. Casais, né? E famílias. Aí depois a gente fez o Pais para Toda a Vida, a gente começou a trabalhar no contexto família, né? A gente começou a trabalhar bem a questão da paternidade, da educação, de criação. Sempre foi um ministério... Como cuidar dos filhos no princípio de Deus, né? Foi sempre um ministério que a gente amou assim demais. Amamos, né? Até hoje. Amamos. E foi exatamente isso. A gente foi... Sendo moldado, né? Que a gente foi conhecendo a palavra e a gente foi entendendo o que o Senhor pedia
sobre aquilo ali, e a gente começava a caminhar sobre a palavra e não só entender, as situações iam aparecendo, a gente ia rompendo dentro do princípio, e à medida que a gente obedece, irmão, quem vive princípio, né? Aliás, quem cumpre princípio vive milagre. E aí o milagre foi se estabelecendo sobre a nossa E na casa. verdade, assim, todo estágio do nosso casamento, nós tínhamos duas opções. Ou separar, ou caminhar juntos no propósito, né? E no deserto, né? Então, no deserto nós somos tratados, né? Em várias áreas, por vários momentos, mas sempre de mão dada, né? Ele sempre deu as mãos e sempre caminhamos juntos. Então, nós nos permitimos passar pelo processo junto. E hoje que a gente acompanha muito casais que não se permitem passar pelo processo, né? Cada um no seu altar, cada um com a metralhadora apontada, né? E não se permite ser tratados, né? E quando o casal realmente dá a mão, ele entende que a falha de um pode ser a filha do outro e a cura, né? O casamento flui, né? Verdade. E aí o princípio você colhe milagres. Isso é interessante demais. Interessante demais. Às vezes nós não entendemos o projeto de Deus para nossas vidas, porque eu vendo vocês falando aí, a gente vê que são duas pessoas que teve passados difíceis, Sim. inícios complicados, mas que hoje são instrumentos na mão de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Exato. E às vezes, assim, para quem está nos vendo em casa, talvez esteja passando por isso que vocês estão falando aqui hoje. E a questão é que nós temos que crer e ter fé, e como vocês falaram, muito bem falaram, lançar palavras de bênçãos nas nossas vidas. Se hoje está difícil, crer. Tem uma passagem que o mestre Jesus disse que o que ele faz hoje nós não entendemos. Sim. Mas saberemos depois. Verdade. Então, você que está em casa nos vendo neste momento, creia e tenha fé, continue firme. Talvez hoje isso que você esteja passando faça parte do seu testemunho de vida, para que lá na frente você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas. É verdade. Verdade. Muitas vezes a gente só fica reclamando, murmurando, Reclamando né? no deserto. E nós não adoramos ao Senhor, né? Verdade. E é na adoração que Deus se revela, ele vai se Deus não dorme, né? O leão da tribo de Judá não para de dormir, né? Ele está guerreando o tempo todo, né? E muitas vezes a gente fica sendo criando uma máscara, né? Porque Satanás ele veio para confundir, né? Isso. Né? E todos nós temos um propósito de Deus, mesmo antes da concepção da nossa mãe, né? Já está escrito no Salmo, né? E muitas vezes a gente não toma posse disso. Algo que eu achei muito forte quando ele falou assim sobre a questão de que hoje os casais eles vivem em um altar estabelecido para si, né? Verdade. Não é mais sobre servir o outro, é mais sobre servir a si mesmo, né? São homens correndo atrás do vento, né? E mulheres querendo uma aprovação que muitas vezes ela não gera isso, ela quer uma aprovação da sociedade, ela não quer mais uma aprovação do céu, né? E isso tem tirado cada um do seu papel. A mulher, o inimigo ele age de uma forma tão sutil Maquiagem, que hoje ele consegue tirar o tempo do homem, porque sempre é preciso de um mais, que no final tira o principal. E a mulher, ela está tendo agora, não baixasse a sua agenda, a agenda dos filhos também estão sendo roubadas, né? Então, a família circulando o dia inteiro e não se encontrando mais dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, que é o lar, a mesa, né? A comunhão. Isso tem se acabado muito. E isso é tão... E essa questão do altar, só para entrar, trazendo agora bem para lares evangélicos, né? E eu falo de lares evangélicos porque foi o que a gente viveu. A gente começa a viver um orgulho santo, sabe? A gente começou a cuidar de muitos casais e começou a achar que tinha muita propriedade. E aí você começa a dizer que tem muita autoridade, né? E você começa a acompanhar, meu Deus, mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Jamais, meu filho, aquilo onde você se acha muito forte, né? E aí já depois de um tempo já caminhando na palavra, foi onde a gente se deparou com a situação onde ali a gente viu praticamente, tipo assim, tudo que a gente havia sido estabelecido, né, desmoronar. E foi onde a gente percebeu, a gente achava que o solo aqui era firme, mas as raízes não estavam muito fortes ainda, não. Ainda faltava muito. Esse orgulho santo, muito sério, perigoso. Né? E é isso que acontece crentão, demais. Né? Achar que está dominando tudo ali, né? Quando eu tô forte, tudo aquilo que sai da dependência do Senhor, tudo aquilo que você não consagra e não se mantém na dependência 100% dele, é uma legalidade, é uma fenda que você abre literalmente para Satanás agir, não.
para você dar liberdade, né? Na verdade, ele não tem autoridade sobre Ele não nós. tem. A gente dá essa autoridade para que ele possa, né? Isso é uma verdade. E aí a gente passou por essa fase, assim, bem complicada, onde a gente teve aí que foi onde eu também entendi que o casamento, não existe assim, vamos reconstruir o casamento. O que existe vamos tratar as nossas individualidades para que a gente possa realmente ter um casamento bem estabelecido, porque não vai existir um casamento saudáveis quando as partes não estão saudáveis, né? É aquela questão de você, como ser humano, ter a sua essência, ter a sua natureza de Jesus, assim, não corrompida, você ter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito realmente alinhado com os céus. Porque se você não tiver, você vai estar fazendo para o homem, você não vai estar fazendo para o Senhor, né? E foi uma fase bem difícil, onde muita coisa teve que ser tratada, né? Mas foi uma fase difícil, mas eu acredito que foi a melhor fase da nossa vida. Sim. Porque realmente ali Deus tratou. Sim. Nós somos prensados, reprensados. Eu acho que ele ainda precisava aprovar parte do nosso coração ali. Então nós chegamos numa fase onde nós achávamos que nós éramos os super crentes, né? Porque casais estavam chegando, sendo tratados. Que vivia dentro da igreja. E nós, muitas vezes, criticava entre nós dois, nós não entendíamos a história, e sim a figura, a página, né? Não era só o livro, a gente pegava uma página e julgava. Mas ali foi onde Deus realmente nos tratou, porque aí ele nos trouxe, ele nos quebrou em 1000 pedaços, e mais uma vez, nós nos permitimos passar pelo processo. Nós tínhamos 2 opções, né? Mas nós escolhemos pela melhor opção. Nós somos canalizados para um estabelecimento, um retiro, onde nós passamos um período, e ali nós nós não paramos mais de ir. E ali nós fomos tratando, aí veio todas as raízes da vida dela, todos os porquês, gestacional, do abandono da mãe, o alcoolismo dos pais, a agressão física, foi tudo sendo tratado. E a figura paterna, que era minha, saiu e entrou o marido. Sim. Então hoje realmente nós vivemos um casamento santo, né, onde é o marido e mulher, não com era seus filho e pai. desafios ainda, né? Entendeu? Como muitos casamentos são assim até hoje, né? Verdade. A pessoa vem de uma carência de paternidade, e ela entra no casamento e ela buscando essa coloca o marido no altar, né? E falando bem para mulheres, né, que traz essa bagagem às vezes de traumas, de vitimismo, o que é que acontece? Quando ela entra dentro de um relacionamento carregando tudo isso, o que é que se estabelece? A primeira palavra que ela recebe contrária e que ela desce aquilo para o coração, ela se coloca em um lugar de vítima por ela não ter uma identidade estabelecida no Senhor, e aquilo começa a virar uma guerra dentro de casa, porque ela acaba depositando toda aquela insegurança, toda aquela falta de identidade, todo aquele vitimismo, toda aquela ausência, ela coloca toda essa expectativa no marido, né? E por isso que muitos casamentos se rompem, porque ao invés de ser curada, ao invés de ser preenchida para poder transbordar, a mulher fica nessa necessidade constante de ser nutrida, mas na verdade ela precisa ser nutrida pelo Senhor. A ausência que ela que tem ali não é a do marido, a ausência que tem ali é da presença de um Deus que ainda não restaurou parte da alma dela que está morta. E quando nós saímos desse período, desse momento, nós entendemos que nós éramos uma ferida cheia de pus, contaminada, e uma película bem fininha por cima. E aí o que Deus fez? Ele tirou essa película, ele tirou todo o pus de dentro, e ele deixou uma ferida limpa, linda, pronta para cicatrizar de dentro para fora. Então hoje nós entendemos o que aconteceu com nós, né? E eu tenho certeza que Deus tratou, ainda trata, né? Mas nesse período foi um tratamento. Ele trata porque ainda precisa de muito ser feito, né? Na vida de outras pessoas. Se tiver bom, vai ser arrebatado, né? Não tem como. Quem estiver pronto mesmo, a gente vai embora, né? Eu costumo dizer muito assim, a minha busca pelo Senhor, ela é infinita. Então, enquanto mais eu buscar e mais experiências eu tiver com Ele, mais Ele vai querer me forjar, mais Ele vai querer colocar a natureza dele em mim. Então, para que eu chegue nesse nível de intimidade, nesse nível de busca, eu quero mesmo que ele me foge, que ele me trate, que ele, né, que ele me permita ter o coração aprovado diante dele. Não tenho medo de passar pelos processos. Eu só quero ter a autoridade dada por ele para que eu saia melhor de cada processo, né? Para florescer existe um processo, né?
antes do florescer tem um plantio, tem a semeadura. Essa terra precisa ser batida, a terra seca precisa ser aguada, a água viva precisa jorrar para que realmente a gente fortaleça as raízes e possa florescer, né? De uma forma, toda árvore precisa ter uma raiz saudável, né? E toda família precisa ter uma raiz sólida em Jesus. Isso é muito forte, porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar a estatura de varão perfeito, né? Sim. A gente tem que sempre estar constante nessa busca. Ninguém é perfeito e a gente sempre vai se adaptando. E uma coisa que você falou e que me marcou, e gostaria de frisar para quem está nos ouvindo em casa, que os casais, eles precisam, quando eles entrar dentro do lar, eles precisam ter essa flexibilidade, né? Como você falou, que muita gente está num pedestal ali, está todo mundo em guerra, mas ninguém quer ceder, né? E é onde começa tudo ali, o primeiro passo do casal dentro de casa agora vamos sentar aqui e vamos melhorar, né? Se melhorar, cada um buscar, se entregar, deixar alguma coisa de lado, que ninguém hoje quer abrir mão de nada, né? E assim, Léo, eu fico triste com esse dado que eu vou te dar aqui. Eu sou veterinário e eu faço consultório todos os dias. E eu trabalho com cachorro e gato. E o cachorro e o gato tá tomando um lugar que não é dele. Então, o que eu observo muito hoje, isso aí é constante, é triste que eu vou falar aqui. Chegam 2 casais maduros, né? E um cachorrinho filhote no colo. Cara, 100% dos casais respondem a mesma coisa. Eu começo a conversar, eu já me ligo, e aí eu começo a conduzir a conversa para Jesus, né? E aí eu falo, e o que acontece? Os filhos cresceram, foram embora, e ficaram 2 estranhos juntos, debaixo do mesmo telhado, que passaram uma vida inteira, onde foi criado um abismo do casamento, o marido buscando a sua realização, a mulher ou em casa, sozinha, ou também buscando, e quando se vê, estão sozinhos. E aí o que acontece? Por falta de conhecimento, entra o cachorro para suprir uma ausência, uma carência e uma necessidade do casal. Onde esse casal ele precisa entender que é Jesus que supre, é Jesus que nutre, né? E eles colocam o cachorro. Isso aí, cara, é constante e é triste, né? E isso aí nós não podemos perder tempo de falar de Jesus, né? Eu acho que a nossa missão é conhecer a Deus e tornar Deus conhecido, né? Sim. Então é a hora que a gente tem que fazer porque Jesus tem pressa, né? E as pessoas precisam conhecer. E o cachorro está pagando esse preço. Porque o casal não se permite se conhecer e cria 2 abismos. A pandemia foi a época que mais vendeu cachorro no Brasil. Foi mesmo. Porque as famílias se voltaram para casa, né? Todo mundo estranho em casa, exatamente, porque se perderam com as suas rotinas, e aí Deus colocou todo mundo dentro de casa para ser tratado, né? E aí ficou esse meio de campo. E agora, né? E agora, exatamente. Né? Olhar para a cara do outro, do casal, e agora, quem é aquele dali? Cara, né? é triste isso aí, porque realmente isso aí é comum. Né? Olhar para a cara do filho, e quem é esse menino que está aí em casa, né? Não conhecer a rotina, não conhecer... Na rotina de hoje em dia, né? Trabalho, estudo, os filhos na escola o dia todo. E às vezes assim tem pai que não tira esse momento para estar com a família ou com a esposa e os filhos. Aí em situações assim se vê um abismo mesmo, porque ninguém conhece ninguém. Gabriel, nós estamos acompanhando hoje muitos homens, né? E as crianças hoje, elas só querem o pai, cara. Ela não quer o PlayStation, não. Ela não quer se entupir de brinquedo, ela só quer a presença do pai. Ela quer brincar com o pai, né? E isso se perdeu, cara. Né? Verdade. São filhos órfãos de pais presentes. Né? São Às vezes o pai está em casa, está longe. Mas uma vez eu ouvi essa frase: filhos de órfãos de pais presentes. É loucura. Corações desconectados, né? A falta de comunhão dentro dos lares. As referências dos filhos têm se tornado cada vez mais os coleguinhas de 13 anos, né? As mães cada vez mais assumindo um papel que não é seu, de autoridade do lar, confundindo a cabeça das crianças que perdem o pai como referência. E essa é a estratégia do inimigo, tirar a referência do pai, trazendo o homossexualismo, né? A questão da falta do marido de cuidar do lar, e as filhas perdem essa referência de homem. Isso é verdade. Né? Gerando, isso é muito sério. Deus, você pai, eu vejo assim, você é responsável 100% da sexualidade da sua filha. Da sua filha e do seu filho. Principalmente da menina. Olha aí. É a presença do pai.
que determina a sexualidade. Olha aí. Né? Então, muitos pais fogem de casa porque Satanás ele quer tirar o pai da família Verdade. na adolescência ou na infância, para entrar na juventude. Né? Onde a criança mais precisa da figura paterna. Né? Onde a presença do pai tem que ser constante, ele tira. E aí crescem filhos totalmente tóxicos, sem orientação, e muitas vezes essa orientação, quando não tem casa, ele procura onde? Na rua. Né? Mães, E aí nós sabemos o que acontece. mães também com muito medo de decepcionar os filhos, né? Então elas ficam ali com medo de... Eu vejo mulheres com tanto traumas de rejeição que elas têm medo de ser rejeitadas pelos filhos. Verdade. Então elas se colocam ali num papel de fazer tudo Que o filho quer. que o filho quer, para quê? Para não ser E rejeitada. na verdade nós somos Meu meros Deus. mordomos de Deus, né? É. Deus nos deu os nossos filhos para a gente gerar, nutrir e lançar como Verdade. flecha na mão do guerreiro, né? Verdade. E né? disciplinar E muitas mulheres, muitos pais colocam o filho como no altar, no controle né? da No casa. controle da vida. Eu vi uma E frase de um pastor que ele disse assim que hoje em dia o erro de muitos pais, sendo mãe, é colocar o filho no canto do pai em prioridade Sim. do marido. É o troféu. É. Isso. E o esposo, muitas das vezes também, coloca o filho como prioridade além da esposa. Uhum. Isso é um erro muito grande. E o filho entendendo isso, Ele, se ele aproveita. joga, É. ele joga, E ele se Fica aproveita da jogando, situação. jogando, Fica jogando. né? E aí joga o pai, e aí Destruição grande. É. Né? E a gente vê lares cada vez mais Total. desestabilizados, né? Crianças crescendo, como você falou, totalmente desestruturadas psicologicamente. E nós estamos vendo uma geração muito frágil, né? Muito frágil. Uma geração que, por tudo, tem reclamado de tudo, nada satisfaz, né? Com referenciais muito distorcidos Verdade. também, né? Eu olho assim, às vezes eu olho assim pra galera de hoje em dia, eu vejo uma galera muito triste, muito vazia, Olhar vazio. sem conteúdo, aí tenta se esconder através da moda, através das coisas que tá vendo ali. E eu conversei uma vez tive essa oportunidade de falar com as 3 pessoas que têm essa vida assim, né? E as 3 disseram a mesma coisa, não é que eu perdi meu pai muito cedo, meu pai foi embora, eu morei com a minha tia, com a minha avó, e a gente vê que é a figura do pai, por não estar presente, acontece tudo isso. Tudo isso. Gabriel, tem um dado científico, cara, que é muito sério. No estudo da população carcerária do Brasil, o índice é 90 e poucos % é falta de paternidade. É. Meu Deus. Então, assim, o homossexualismo, Estupro. o latrocínio, estupro, assalto, todos os artigos aí do Código Penal, muitos estão relacionados à falta do pai. Paternidade. Então, assim, a população carcerária é 95%. Esse estudo é da USP, é um estudo sério, né? 95% a população carcerária é ausência de pai. Ou ausência de pai, ou um pai omisso. Né? Se a gente for na palavra, Davi, quando foi passar o trono, né? Houve a confusão, né? Sim. Salomão e Adonias, né? Adonias, né? sim. Mas Adonias a Bíblia fala que ele era um filho que não recebeu não. Davi foi omisso na criação de Adonias. Sim. Então ele foi um filho que cresceu sem um não, sem regras, sem limites, né? E aí nós sabemos a história que aconteceu, né? Adonias tenta tomar o poder de Salomão, que não era dele, né? Salomão já tinha sido coroado não, ele já tinha sido projetado, né? A ser rei, né? E Adonias por falta de não, ou a falta do... Então, assim, é muito sério. Quando nós somos omissos na criação dos nossos filhos, né? Nós temos filhos tóxicos, inseguros, né? E sem limite. Verdade, detalhe. E nesse caso aí ele já era velho já. Já era velho. Já tinha idade, já era homem formado. Que é o que está acontecendo hoje. E tem pais que acham assim, não, mas é porque ele é criança, depois eu ensino. Não, o início começa aí, a questão de princípio. Sim. O princípio começa a ser moldado aí da criança. Aí quando isso não há na infância, na adolescência é pior. É pior de você moldar. Aí cresce um adulto, como vocês falaram, tóxico, que é violento, que não sabe... Tem limites. Não tem limites, né? Isso E complica a muito. falta de limite a gente vê hoje uma geração que nunca que tem tanto problema psicológico. Hoje Verdade. a gente vê Demais. várias doenças psicológicas surgindo hoje que a gente não tinha há anos atrás, né? Sim. Não tinha sido reveladas, Uhum. porque nós estamos vendo
uma geração que longe de Deus cada vez Sim. mais, né? 100%. Para mim, isso aí, muitas vezes a gente diz assim, né? É porque antigamente hoje é porque é diagnosticado, tem muita ajuda. Não é só isso, a gente tem se colocado nesse lugar. Verdade. É porque não, a gente tem se colocado nesse lugar cada vez mais, a gente a gente que conhece a palavra mesmo, tem se colocado nesse meio tóxico de não estar na presença do Senhor, de estar sempre buscando outras prioridades. Eu falo muito para o Gustavo, olha, o referencial da minha vida primeiro começa dentro da minha casa. Sim. Eu não tenho como não falar lá fora o que eu não vivo aqui dentro. Sim. Trazendo um pouco só para essa questão das crianças que vocês estavam falando, e foi algo que veio assim no meu coração. A gente fala muito de tempo, de omissão, de né, ocupar muito a agenda dos filhos, de não dar o tempo necessário. Mas eu vejo muito também a omissão no discipular os filhos, Verdade. na palavra. Isso. Porque o que é que acontece? Filho de crente não é crente. E nem neto Filho de de Deus. pastor Não não é pastor. E nem neto de Deus. A minha intimidade com o Senhor não corresponde à intimidade do meu filho. Sim. Então, se a gente... o que é que o nosso pai faz? É aquilo que a gente tem que fazer com os nossos filhos, instruir e direcionar. Se a gente não fizer isso, eles vão ficar totalmente perdidos. É que, na verdade, nós estamos terceirizando, né? A gente terceiriza Olha aí. tudo, É cara. verdade. Olha Né? aí. É pro pastor, é pra escola dominical. Pra escolinha dominical, pra pra escola, escola, é. Se não É der política. certo, E aí a gente não muda de gasta igreja. tempo, irmão. A gente não gasta tempo com os A gente filhos. tá tão a palavra de sério Deus que a tem que gente... ser falada diariamente, tem que ser vivida. Diz o proverbista, né? Ensina Ensina. teu filho. A gente não ensina A palavra, nem eles. é na palavra, a né? gente não ensina nem a enfrentar um problema. Porque quando você se depara, o que é que você ensina? Essa igreja não presta, não. Vamos mudar de igreja. O que é que você está ensinando no subconsciente do seu filho? Quando eu me deparar com um problema, eu saio mudo, desse cenário. É que nós estamos vivendo E também, vou pra hoje, outro. Hoje nós estamos vivendo também um evangelho meio de massagear o ego da pessoa, né? Também tem muito essa O evangelho de parte. confronto, Ninguém quer mais. a pessoa não quer, não. Ela Não sai mais fora, não. ela muda de Ela vai banco. É É mais fácil mudar de banco, né? Então, assim, rapaz, não tá fácil ser pastor, não. Porque Tá difícil. quando o pastor, ele Eu tenho misericórdia, viu, dos meus pastores. Meu quando Deus do confronta, céu. Quando ele pega uma Dos palavra meus mais firme. líderes, muda de banco. Aí o crente vai embora. É o evangelho de conveniência. É. Né? E o seu filho está vendo isso. Isso. Os nossos filhos são esponja. Né? O Davi, ele cumprimenta as pessoas da mesma forma que eu cumprimento. Isso é marcante. Né? Quando eu chego no Homens com Propósito, ele sai de banco em banco cumprimentando da mesma forma que eu cumprimento. Um Então, referencial. assim, é o referência do pai. Né? E os nossos filhos, eles precisam da presença paterna e eles nos copiam. Isso é verdade. Então, o que você está fazendo com o seu filho, né? Isso é O que muito você está importante. plantando? Qual é a terra que você está plantando? O que você está colhendo, né? E é interessante, Gustavo e Charlie, que hoje você vê que é um povo que não mudou a sua cultura de ensinamento e cada vez está multiplicando e aumentando é o islamismo. O pessoal do Islã, eles sabem muito bem como doutrinar Sim, suas isso é crianças. verdade. Meu filho, na França o cristianismo está se acabando. É isso aí. O islamismo está tomando de conta. Porque Se a gente eles- não eles se conseguem levantar plantar e a não se- semente É, no coração meu desde a Deus. criança e nunca mais se transforma. Com certeza. E Deus, sabendo disso, ele orienta os judeus a ensinar o povo judeu, e a Bíblia ela nos ensina de várias formas como marcar os nossos filhos, de uma forma Isso é verdade. que o evangelho e a palavra do Senhor permaneçam nos seus corações, Isso é para que verdade. quando eles crescerem não se desviem. É o selo, né? Legado. O judeu, ele, quando o filho nasce, ele coloca textos da Torá nas paredes, Nos umbrais da nos porta. lugares, nas Meu Deus. mesas. Para onde ele olhar vai ter texto da Bíblia, da Torá, né? Vai ter a palavra de Deus. Ou seja, e com 13 anos ele é posto à prova, que é o bar mitzvah. Uhum. Então é uma forma de doutrinar. Doutrinação. Eu vejo nisso, sabe, que é um comprometimento Sim, com a criação do filho, sim. porque Convicção hoje em da dia, palavra. convicção da palavra, hoje Quem em tem dia esse papel os é o pai, né? É. É o pai Isso. judeu que tem que criar o seu filho. Na que verdade, educar, né? Deus nos levantou os homens para ser o sacerdote do lar. Sim. O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. E o que é a palavra sacerdote? É o construtor de ponte. Olha aí. Né? Então nós homens temos a obrigação, a responsabilidade de construir a ponte ou de destruir a ponte, né? E hoje nós temos muitos pais omissos, infelizmente, né?
Ficam E nossa relaxados, obrigação é puxar a orelha e ir pra frente, pra cima. E é um ministério importante, né? Que Deus, É. que a gente ouve pouco, né? E eu acho que esse podcast, tenho certeza que Deus ele tem um propósito muito grande. Sim. E que está marcando os lares, que está marcando os corações. E não bota no modo rápido, né? Que tem muita gente hoje, tudo é rápido, já bota no modo ligeiro. Não, bota no modo devagar, vai anotando, porque aqui tem saído muito conteúdo que vai enriquecer, né? Vai ajudar bastante. O seu conhecimento para você possa educar os seus filhos da maneira correta. Ninguém aqui é perfeito, Sim. né? Não. Todos nós, mas a palavra do Senhor é o que é a base de tudo, é o firme fundamento. E as experiências também, né? Consta muito. Total. Nós costumamos dizer que nós somos milagres de Deus, né? Da onde Deus nos tirou, o que Deus nos tratou, né? E hoje nós estamos nessa caminhada, são 2 improváveis, como nós falamos no Sim. começo, que Deus nos moldou e somos milagres, nós vivemos em milagre, né? Por isso que eu gosto de falar da nossa história, daquilo que Deus fez, que Ele restaurou, daquilo que a gente se permitiu viver, do milagre que Deus fez na nossa vida, mas também daquilo que a gente se propôs a passar, né, a fazer, aquilo que a gente escolheu, Sim. né? De fato, 2 milagres, né? É, De fato, 2 improváveis mesmo. E na verdade você tem que entender quais são as suas feridas, é pedir revelação de Deus para que Deus trata, né? Ele bota, ele se revele quais são as nossas feridas e que a gente consiga tratar, né? Olha aí. E tenha sensibilidade de ser tratado. Né? Verdade. O que é o mais importante, tem muita gente que ainda não entendeu que precisa ser tratado, né? Muitas pessoas estão na casa do Senhor, estão na igreja, estão buscando, mas seus casamentos ainda estão em crises porque ainda estão caminhando da maneira incorreta, não permitiram Sim. ser moldados, mudados, Sim. né? Não colocaram. Eu aprendi com um pastor que ele disse que o casamento, né? Ele sempre falava isso nas celebrações de casamento, que nós temos que ser uma corda de 3 dobras, né? O casal é 2 dobras e a terceira dobra Sim. tem que ter o Espírito Santo, que aí a corda ficava mais forte, né? Fica mais Sim, forte na realidade sim. quando tem os 3. E tem muita gente ainda carregando o casamento nas costas. E quando era para estar sido conduzido pelo Espírito Santo. Isso é Verdade. verdade. Isso é verdade. verdade. Né, irmã? É sim. Estamos aqui, né? E é interessante. E quando vocês assumiram esse ministério, né, que cuidava dos pais, como foi essa experiência para vocês desse ministério? Vocês falaram que assumiram o ministério, né, que ministrava para pais, né? Não, primeiro nós fizemos para casais. Para casais. Depois nós fomos para família. Família. E como é que a gente entrou? Precisando. Precisando. Olha aí. Eu vindo numa criação muito agressiva, onde meu pai ele olhava, o segundo olhar já vinha a repreensão física, e meu pai era um cara muito, muito agressivo em relação à repreensão. E aí eu trouxe isso para o meu casamento, né? E aí no começo, o Davi fazia alguma coisinha, criança faz coisa de criança, Isso. né? E por eu não ter sido tratado, eu não aceitava. Aí um belo dia toca o telefone da escolinha, a supervisora falando que o Davi tinha batido no amiguinho, e a resposta que ele deu foi: porque meu pai bate em mim, eu também tenho o direito de bater no meu amigo. Olha aí. Ali me chocou, me quebrou. Aí eu falei: rapaz, está errado, vamos ser tratados de novo. E aí nós passamos para o curso de Paz para Toda a Vida, que é o Ministério do MMI, e ali nós somos tratados como família. Então primeiro nós somos tratados como casal, Sim. nós nos permitimos, depois nós demos outro passo de fé, tratamento de família. E aí nós fomos construindo a criação dos nossos filhos. E aí são 10 anos? 8 anos. Onde nós fizemos, primeiro nós fizemos, depois nós somos líder em treinamento, né, que é uma denominação, nomenclatura deles lá, e depois nós começamos a pegar turmas. E toda a turma, o casal que é mais tratado somos nós. Sempre. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então a gente é tratado todo semestre, são 2 turmas por ano, né? Todo semestre nós somos tratados, porque algo nós temos que ser tratado. E Deus ele nos revela e nos permite, né, ser tratado. Verdade. Não é isso? Com certeza. É bênção do céu, né? É coisa grande, viu? Então, primeiro veio Casados para Sempre. Isso. Logo após Isso. veio Paz para Toda a Vida. Paz para Que Toda realmente foi um ministério que nos apaixonou, né? Que a gente se entregou, É mais completo, mais né? completo. Você consegue ter ali, trabalhar todo
todos os princípios que o Senhor tem para a família, trazendo a importância, como manter uma base sólida, consegue tratar também no começo ali muito a questão do seu passado, das feridas que você carrega, a questão da hereditariedade. Naquele início, eu vejo como um ministério bem completo, porque naquele momento você trata muito você como indivíduo, a gente trata muito os casais ali primeiro como indivíduo, como filhos, né? Primeiro a gente busca resgatar esse lugar de identidade de filho, né, diante de um Deus, né? Quantos homens não chegam ali sem essa figura paterna? Como é que a gente vai conseguir estabelecer uma paternidade se nem ele vive ainda essa paternidade com então, o vai próprio bem na pai? raiz mesmo. Sim. E aí a gente trata muito essa liberação de perdão, de confissão, de arrependimento, de entender as suas raízes e quebrar ciclos. Porque senão o que é que acontece? Também naquele exercício ali do lar, agora falando bem desse papel de paternidade, né? Muitas vezes os pais não entendem esses desafios que passam. É como se eles ficassem rodando em círculos. Eu tento, mas parece que eu volto para o mesmo lugar. Eles não entendem porque eles receberam dos pais. Exatamente. Então a gente traz essa consciência. E muitas vezes nós culpamos os nossos pais. Mas também os nossos pais receberam dos nossos avós. Aí fica esse ciclo. Você imagina a ignorância que era 40, 50 anos atrás, né? Então, assim... Agora imagine você não saber disso. Você vai continuar rodando em círculos. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Daqui a pouco você está olhando o seu filho rodar em círculos também. Então a nossa função é essa, quebrar esse ciclo. Trazer esse resgate da identidade, colocar da paternidade. Colocar um ponto final nos traumas, né? Para que esses traumas não batem nos nossos filhos, né? Perdão, arrependimento, honra de pai e de mãe. É fazer com que essas famílias comecem a viver os princípios, né? Da e eu acho que a grande chave aí é a gente saber liberar perdão. Né? Porque tem muitas pessoas que estão doentes hoje, doentes espiritualmente, com doenças físicas, por falta de perdão. Verdade. Né? A gente até brinca, né, na terceira lição, se não houver liberação de perdão aqui, vocês não vão conseguir fluir. Vocês vão estar recebendo só conteúdo. E o só mais conhecimento. Do que pedir perdão, de perdoar, é pedir o perdão. É você olhar no olho da pessoa e ter a humildade, né, e saber que você errou e pedir perdão. Isso hoje tem famílias travadas. Né? Pai não fala com o filho, irmão não fala com o irmão por falta de perdão. Coisa horrível, né? Isso aí eu acho. Confissão, de honra, né? E se a pessoa não libera o perdão, ela carrega toda a culpa, um elefante nas costas a vida toda. E a sua vida no mundo espiritual é travada, você não prospera. Né? Parece que existe uma coisa que quando você não libera o perdão, a sua vida não vai para frente, não. Você vê o outro prosperando, indo para frente. Não só financeiro, não só financeiro, em todas as áreas. Porque a prosperidade ela vai muito além da parte financeira. E a sua vida travada. E o que está faltando? Você liberar perdão. Né? É você olhar para a ferida, ver que feriu, mas aquele não te incomoda mais, né? Porque o sangue de Jesus já foi lavado, né? Nos lavou, né? Interessante. Então hoje é o Davi e a Letícia. Davi é o mais velho? Davi é o mais velho, primogênito, tem 11 anos. 11 Letícia anos. tem 8, vai fazer 9 agora. Olha aí. Profeta do Senhor e levita do Senhor, já gerado aos céus. Olha aí. Alinhado. É bênção. É bênção do céu. É uma bênção. Eu conheci ele já de pé. Conheceu é uma bênção. Cavaleiro. Os dois. Desenrolado. E a Letícia também é uma bênção. Então, assim, que hoje, né, nesse dia, nesse domingo, nesse episódio, que tudo que foi professado aqui para você, para o seu lar, através, né, desse casal maravilhoso, que você possa hoje, e eu acho que o fechamento desse podcast vai ser que precisa liberar perdão. Talvez você esteja em casa aí hoje, né, o seu coração está machucado, está magoado com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, mas como já foi proferido aqui, né, por esse casal, a gente precisa liberar perdão para que a gente possa conseguir alcançar prosperidade dentro do nosso lar. Então que Jesus possa entrar hoje aí no seu lar e que o Espírito Santo te ajude a você liberar perdão. Mesmo que essa ferida ainda esteja aberta, esteja doendo, mas para ela cicatrizar e ser curada, você precisa liberar perdão. O Pai nos deixou uma oração, né? E na oração ela fala, perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Né? Então é uma oração que o Pai nos ensinou, né? E se você não perdoa, a sua oração não chega ao céu. É um impedimento. É um impedimento. Existe uma barreira. Até para ofertar.
Né? Também. A palavra fala, se você tiver um problema, volte para casa, resolva com o teu irmão, depois você volta. Se você não fizer isso, a sua oferta, nem a sua oferta é digna. Não chega. A adoração não chega, a oração não chega. Então, realmente, assim, o perdão é algo, é um mandamento, é a oração que Deus nos deixou e é um destravar na vida da pessoa. Amém. Verdade. Então, você quer destravar, se está tudo travado, é a hora de você liberar perdão para você destravar o seu casamento, destravar a sua família, destravar a sua paternidade e você possa fluir no seu lar. Eu queria agradecer a vocês demais. Obrigado. Esse episódio maravilhoso que tem acrescido muito na minha vida, né? Muito conteúdo riquíssimo. Gustavo, Charlie, que Deus possa abençoar vocês, continuar, né? Abençoando vocês grandemente. Viu? Amém. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos o convite. Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. É um casal que é uma bênção, um prazer imenso, né, tê-los aqui conosco. E que todas as áreas da vida de vocês e no ministério de vocês, que a mão do Senhor possa sempre estar estendida. Aleluia. E que Ele possa usar a vida de vocês, o casamento de vocês, a história de vocês com unção, e que a vida de vocês possa ser bênção em outras vidas, famílias e casamentos. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar esse momento, né, com as considerações finais de vocês. Você pode escolher quem vai começar. E depois, vocês também escolhem quem vai fazer uma oração final pelos lares que estão em casa. Amém. Nesse momento, talvez em conflito. Né, os maridos não estão se entendendo com as esposas, o pai não se entende com o filho. Né, isso também é cumprimento das Escrituras. Mas nós estamos aqui hoje para proferir bênção sobre lá e destravar aquilo que está sendo travado. Amém. Amém. Aí, pastor, pode falar. Você faz oração. Eu falo muito. Não, mas a gente, assim, viver a palavra de Deus, né, dentro da nossa casa e dentro da minha família é algo simples, né? A gente não precisa buscar em tantos lugares. Basta que a gente busque no nosso manual, que é a palavra, né? Não há nada mais rico e mais precioso do que caminhar sobre a palavra. Então, o que Deus nos pede é simples. Às vezes a gente é que complica demais. Né? Então, que a gente verdadeiramente se volte ao Senhor, que a gente busque estabelecer a cultura do céu dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, que a gente se mova, né, para que o reino se estabeleça através de nós. Né? Então, o meu lema é esse, que eis-me aqui, aonde o Senhor me pedia, para aquilo que Ele determinar, né? Que a gente só possa ser obediente, reconhecer e caminhar debaixo da graça e da bondade dEle. E o que eu queria deixar para vocês é que o maior e o melhor ministério é a sua família. Né? Deus se agrada, né? A família é algo de Deus. E muitas vezes a família está ficando em segundo plano. Primeiramente, nós vamos para fora do nosso lar e deixando o nosso lar desassistido. Davi, quando foi guerrear, os adonitas tomaram a família de Davi por um descuido, né? Então, quando nós descuidamos da nossa família, nós temos 2 pontos. Nós deixamos a nossa família livre, né? E Satanás é 1 segundo de distração, ele toma de conta do nosso coração. E ele laça a nossa família. Então, a sua família é o seu maior e melhor ministério. Amém. É isso. Glória e obrigado pelo convite, gente. Amém. Pode orar. Vamos lá? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos renova todos os dias, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, vai aos lares agora, Senhor, Pai. Como uma flecha, Senhor, como um vento impetuoso, Senhor, Tu invade os lares. Pai, sonda o coração dessa família, Senhor, e vê que se há algo que precisa ser mudado, Pai. Nós decretamos, Senhor, aqui na terra vitória sobre essas famílias, Pai. Esses lares saudáveis, lares curados, casamentos restaurados. Filhos sabendo quem são seus pais. Filhos com direção do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós decretamos vitória, Pai. Amém. Que seja um mover diferenciado na família de cada pessoa que está nos assistindo, na nossa família. Abençoa, Senhor, esse ministério, esse podcast, Senhor, que mais famílias sejam impactadas. Porque nós cremos, Senhor, que a semente lançada, ela transforma gerações, Pai. E gerações transformadas são pessoas saudáveis, conhecendo o Senhor, Pai, e vivendo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. E mais uma vez, Pai, apresente os seus amigos. Nós queremos ser amigos dos amigos de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão em casa. Não deixe de seguir
né, o nosso podcast lá nas redes sociais, no Instagram, Verdade. no TikTok. E também se inscreve no nosso canal e compartilha essa live. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.